E a nossa história de hoje começa em uma versão futura dos Estados Unidos em 2077, quando notícias de uma iminente guerra nuclear se espalharam em uma festa. Um grupo se reúne em volta da televisão para escutar sobre o desaparecimento do presidente e a ameaça de ataques nucleares iminentes. Apesar das notícias alarmantes, as celebrações de aniversário continuam. Então nós vemos um homem chamado Copper Howard, que estava entretendo as crianças com as suas habilidades de laço, enquanto elas assistem horrorizadas a uma bomba nuclear detonar, marcando o fim da vida como eles a conhecem. As pessoas correm para um vault próximo em busca de segurança, alguns conseguindo escapar para o subsolo, enquanto outros tentam fugir em carros. Copper vai embora a cavalo. Embora as chances pareçam sombrias com múltiplas explosões nucleares, nós avançamos rapidamente 219 anos depois, conhecendo a Lucy McClane, que reside no Vault 33, profundamente subterrâneo, e busca permissão para poder participar em uma comemoração com o Vault 32. Apesar da desaprovação do seu primo Chet, a Lucy se prepara para encontrar o seu futuro cônjuge na entrada do Vault 32, lembrando-lhe da importância de encerrar relacionamentos familiares, porque primo com primo a longo prazo não vai funcionar. Quando as portas do Vault se abrem, Lee Moldaver, o aparente supervisor do Vault 32, recebe a Lucy na sua nova casa. O noivo da Lucy, Monty, parecia decente o suficiente, mas ela é socialmente desajeitada e menciona sua contagem de esperma durante o jantar, surpreendendo a todos. O jantar é interrompido por autoridades que acreditam ser seguro para os filhos do Monty e Lucy repovoarem a superfície, embora alertem que não sabem o que esperam lá, possivelmente incluindo problemas. Após o casamento, Lucy e Monty se ocupam, no entanto, sem o conhecimento deles e de muitos outros do Vault 33, o Vault vizinho estava em um estádio desastroso, deplorável. Suas plantações estão destruídas, os suprimentos esgotados, e o lugar estava um caos. Durante isso, o irmão da Lucy, Norman, sai explorando e descobre que o supervisor anterior foi assassinado. Suspeitas aumentam quando os gritos são escutados do lado de fora, sinalizando a chegada dos saqueadores que se infiltraram no vault deles. No caos, a Lucy luta de volta, mas quando o alarme soa, ela nocauteia o Monty antes de perceber que se machucou no processo, tomou uma facada. Ainda vestida com seu vestido de noiva, a Lucy bravamente enfrenta os saqueadores, mas eles dominam os residentes do vault. Em um movimento desesperado, Moldaver oferece uma escolha sombria: poupar a Lucy ou sacrificar vários outros do Vault. Durante isso, Hank, o pai da Lucy, toma uma decisão dolorosa de se sacrificar para salvar a sua filha. Ele a tranquiliza e é levado para o mundo real. Enquanto isso, dentro do Vault, os sobreviventes se reúnem para uma reunião de emergência. Lucy insiste em organizar uma equipe de busca para encontrar o seu pai, mas os outros se recusam a fazer isso. Eventualmente, o Norman ajuda a Lucy a abrir a porta, permitindo que ela saia para o novo mundo. Ela fica chocada com a devastação ao seu redor, com cadáveres espalhados pelo chão e a paisagem árida. No entanto, eles estão perto da costa, oferecendo um vislumbre da beleza em meio à destruição. Então nós conhecemos o Maximus, um membro da Irmandade de Aço, uma organização que luta para restaurar a ordem do mundo. Maximus é criticado por seu professor Felix por sua falta de conhecimento e é repreendido quando fala fora de hora. Maximus se sente como um estranho nesse mundo, especialmente quando seu amigo Danny é promovido para se aventurar no desconhecido, enquanto ele é deixado para trás. Para piorar as coisas, seus colegas recrutas na Irmandade de Aço o intimidam implacavelmente, o tratando muito mal. No dia seguinte, amigo do Maximus é ferido quando lâminas de barbear são encontradas na sua bota, e a suspeita recai sobre o Maximus, que é levado para interrogatório. Embora secretamente deseje esse infortúnio tudo que estava acontecendo, Maximus mantém a sua inocência. Ele confessa que quer provar o seu valor para a Irmandade e se tornar um deles, disposto a fazer o que for necessário. Surpreendentemente, o Maximus é promovido à posição de escudeiro para a próxima missão, um passo mais próximo da aceitação dentro da Irmandade. Quando visita seu amigo, ela revela que o defendeu, acreditando que ele não machucaria ninguém. Ao escutar isso, o Maximus sente um pico de culpa, mas estava grato por seu apoio. Agora, oficialmente parte da humanidade, Maximus e seus camaradas recebem instruções sobre sua próxima missão: capturar um fugitivo da enclave que possui um objeto perigoso. Eles são equipados com armaduras noturnas e partem em uma missão para deter a fuga a todo custo.
As notícias da missão da Irmandade se espalham até o distante desconhecido, chamando a atenção de um grupo de bandidos. Eles buscam uma figura escondida conhecida como Go, que se revela ser ninguém menos do que o Cooper, o mestre do laço do início da série. O Cooper, agora conhecido como Go, derrota facilmente os saqueadores com suas habilidades de tiro especializadas e escapa silenciosamente, deixando para trás um rastro de inimigos derrotados. Nós somos apresentados a um novo personagem, Wilczek, que trabalha para o Enclave. Ele faz parte de um grupo de cientistas que trabalham na criação de cães de primeira linha. Infelizmente, se os filhotes recém-nascidos não atenderem a um certo requisito de peso, eles são sacrificados. Wilczek parece estar envolvido em algo obscuro, especialmente quando se injeta com uma pílula misteriosa. Seu cachorro favorito, CX-44, é o seu fiel companheiro desde filhote. Quando outro cientista descobre as ações do Wilczek, ele soa o alarme. O CX-44 protege o seu mestre atacando o intruso. Wilczek aproveita a oportunidade para fugir com o CX-44 para o desconhecido, revelando que esse cão é um alvo valioso perseguido tanto pela Irmandade quanto pelo Enclave, a área contaminada com resíduos radioativos. O cachorro descobre uma mão decepada, indicando a presença de uma criatura perigosa nas proximidades. Esse encontro coincide com o Maximus, que se vê acompanhado do Knight Titus, que é o seu cavaleiro na sua missão. Eles chegam à entrada de uma caverna armados com uma arma bem grande e entram juntos. Titus instrui o Maximus a procurar mais a fundo na caverna pelo alvo deles. Enquanto Maximus explora, o inimigo aparece inesperadamente atrás do Titus, que foge da caverna, deixando Maximus enfrentar a ameaça sozinho. Após uma batalha feroz, o Maximus derrota a criatura, mas o Titus continua a menosprezá-lo, todo ferido. E farto dos insultos, o Maximus decide não salvar o Titus. Em vez disso, planeja pegar a sua armadura e capturar o alvo sozinho para provar o seu valor. Na manhã seguinte, Lucy chega a uma casa abandonada. Em busca de orientações, o dono informa que a cidade vizinha Philly estava logo após a colina, mas a alerta sobre esses perigos. Ele também menciona que não viu o pai dela e sugere que se torne uma figura paterna para os filhos da Lucy. Apesar da sua oferta para vender a casa abandonada para ela, a Lucy gentilmente se recusa. Mais tarde, a Lucy se encontra na mesma floresta que o Maximus e segue um grupo de pessoas para Philly. Enquanto estava lá, ela chama a atenção até Go, que observa de longe em uma loja próxima. Lucy pergunta sobre a Moldiver, que imediatamente muda o comportamento da atendente. Ela é avisada para sair, indicando que ficar só trará problemas. Após deixar a loja, Lucy encontra Wilczek, que alerta sobre as drásticas diferenças entre o mundo acima do solo e a vida nos vaults. No entanto, a conversa deles atrai a atenção do Go, que decide aproveitar a situação ao apontar a recompensa pela cabeça do Wilczek. Maju, a proprietária da loja, revela que foi paga uma quantia significativa de tampas para garantir a passagem segura do Wilczek para Philly. Sem esperar por uma resposta, o Go dispara no pé do Wilczek. Após esse caos, Lucy se infiltra na loja e encontra o nome da Moldiver no livro de registros da John. Enquanto busca mais, ela avista uma armadura pendurada na parede e decide pegá-la para si. Enquanto Lucy enfrenta o Go fora da loja, Maximus chega a tempo, usando sua armadura para protegê-la de um golpe fatal. Enquanto Maximus e o Go se envolvem em uma batalha feroz na praça principal, Lucy e John se unem para levar o Wilczek para dentro em segurança. Com a ajuda da associada da John, Barbie, a perna ferida do Wilczek é tratada com uma prótese de metal, permitindo sua recuperação. Durante isso, Maximus luta para controlar a sua armadura, percebendo que precisa melhorar as suas habilidades por meio de desafios adicionais. Quanto ao Go, ele cuida dos ferimentos do cachorro, planejando usar o seu olfato aguçado de cão para rastrear o Wilczek. A Lucy e ele fazem progresso significativo. No entanto, o Wilczek escolhe encerrar a sua vida, consumindo veneno. Antes de falecer, ele instrui a Lucy a levar a sua cabeça para Moldiver e mudar o futuro. Em um flashback, nós vemos a vida do Cooper antes da guerra nuclear. Ele estava em um set de filmagens para um filme de western, mas ele estava incerto sobre a direção do roteiro, especialmente a cena em que ele deve matar um criminoso. Cooper expressa suas preocupações ao diretor, que explica que o roteirista foi demitido devido às suas crenças comunistas e agora estão buscando um novo tema para a América. No presente, o Go finalmente alcança o Wilczek, acompanhado pelo lindo doguinho. No entanto, eles só encontram os restos separados do seu alvo. Determinado a encontrar Lucy, o Go segue seu rastro, suspeitando que ela esteja indo para a cidade.
Enquanto isso, a Lucy avança pela selva, se aproximando da cidade irradiada no horizonte. Ignorando o conselho do Wilsing, ela acende uma fogueira à tarde da noite. Enquanto examina a cabeça do Wilsing, ela percebe algo peculiar do lado do seu pescoço. Enquanto isso, Maximus é forçado a se passar por Titans no rádio para acalmar o seu superior, que estava preocupado com o progresso deles. No entanto, quando Maximus menciona por engano que seu escudeiro morreu, ele percebe rapidamente seu erro e destrói o rádio para encobrir os seus rastros. Enquanto tenta consertar a armadura, Maximus acaba perdendo alguns dentes e gastando mais tampas do que o planejado. De volta à armadura, Maximus é emboscado por saqueadores que o espancam. Apesar das chances, ele consegue retomar o controle da situação, usando a armadura da Irmandade para esmagar o crânio de um dos saqueadores. No entanto, mais inimigos chegam, forçando Maximus a usar a sua armadura e se passar por Titans. Para sua surpresa, é o Thaddeus, um dos antigos valentões do Maximus. Ele chegou como um novo escudeiro, com uma mensagem do clérigo ancião enfatizando a importância da sua missão. Enquanto Lucy enfrenta um mutante na costa, o Gol a encontra e a mantém sob a mira de uma arma. No caos, a cabeça do Wilsing é roubado pelo mutante chamado Glutão. De volta ao abrigo, o irmão da Lucy é retirado do seu papel de guardião da entrada, enquanto Norman recebe novas tarefas. Maximus usa o Thaddeus para ajudá-lo em várias tarefas, incluindo recuperar o corpo do Wilsing. Eles continuam a seguir o rastro da Lucy e do Gol. O Gol decide usar a Lucy como isca para atrair o mutante e recuperar a cabeça do Wilsing. Após a Lucy derrotar o mutante, o Gol decide levá-la consigo. Enquanto isso, o Thaddeus e Maximus compartilham suas histórias enquanto atravessam a selva. Eles eventualmente encontram o Glutão, derrotando-o juntos e recuperando a cabeça do Wilsing. Enquanto isso, o CX-44, o cão leal do Wilsing, se junta a eles e começam a investigar a cabeça, enquanto Lucy permanece cativa pelo Gol. Eles viajam para a clínica médica, onde encontram outro Gol chamado Roger. A clínica estava cheia de frascos vazios, e Roger expressa ressentimento pelos humanos não afetados pela radiação. Infelizmente, o Roger estava sucumbindo à sua transformação em Gol, então o Gol, misericordiamente, acaba com seu sofrimento antes de consumir partes do seu corpo. Embora chocada com as ações do Gol, a Lucy se vê coagida a ajudar a desmembrar o corpo do Roger para fazer carne seca. De volta ao abrigo, uma votação estava em andamento para eleger o novo supervisor. Tensões aumentam entre o grupo, especialmente pro Norman, que sente falta da sua família. Norman luta com a sua inação durante os conflitos recentes, mas recebe conselhos sábios para proceder com cautela. No entanto, suas suspeitas sobre o abrigo 32 são alimentados quando ele é negado acesso aos registros e descobre detalhes inquietantes de um prisioneiro. Junto com Chad, eles entram no abrigo 32 para investigar mais a fundo, descobrindo que os últimos sinais biológicos foram detectados há 2 anos, sugerindo que os moradores do abrigo estavam mortos antes da chegada dos saqueadores. Enquanto isso, Lucy e Gol viajam para Super Duper Mart, onde o Gol planeja trocar a Lucy por frascos para retardar a sua transformação em Gol. A Lucy entra sozinha e encontra uma cena surreal, sendo direcionada para uma clínica médica por um robô chamado Snip Snip, oferecendo um dedo protético antes de deixá-la inconsciente, revelando intenções sinistras. A Lucy age rapidamente para enfrentar essa ameaça de colheita de órgãos. Então ela mata todo mundo e acaba fazendo muita merda ali dentro, mas no final ela conseguiu escapar. Ela encontrou o Maximus, que estava preso dentro da sua armadura, porque o seu próprio escudeiro roubou ele. Eles concordam em trabalharem juntos para recuperar a cabeça do Wilsing. A Lucy tem um rastreador para localizá-lo e, em troca, quer ajuda da Irmandade para resgatar o seu pai, que tinha sido pego pela Moldiver. No Vault 33, a eleição ocorre com a Beth, Woody e Regan como candidatos. Apesar da presença do Regan na cédula, todos parecem votar na Beth. Enquanto isso, Lucy e Max encontram 2 indivíduos suspeitos em uma ponte. Ambos afirmam estar desarmados, mas é tudo mentira. Eles concordam em deixar um ao outro passar, mas os estranhos tentam emboscá-los. Maximus se defende e consegue derrubar eles. Depois disso, a Lucy expressa seu desprezo pelo mundo da superfície, dizendo: "Eu odeio tudo isso aqui em cima." De volta ao abrigo, Woody, desapontado com os resultados da eleição, escuta o ditado: "Quando as coisas estão sombrias, vote em alguém do Vault 31. Isso coincide com as descobertas do Norman, sugerindo uma conexão entre o Vault 31 e 33. O Chad acha que isso é apenas um slogan inteligente, mas Norman suspeita que haja mais.
Enquanto isso, Chad estava ocupado com Stephanie e seu bebê recém-nascido. Quando Norman pergunta sobre as diferenças no Vault 31, a Stephanie só lembra de que os purês de batata eram um pouco melhores, ecoando o que o pai do Norman costumava dizer. Enquanto Max e Lucy chegam ao local onde Chad Sanders costumava ficar, Maximus conta a história da nova República da Califórnia e das cidades que surgiram após a guerra. Lucy pensava que o dia da reclamação havia sido adiado para reconstruir a civilização, mas Max explica que a civilização já havia começado antes dos moradores do abrigo emergirem. Shady Sands, uma vez, era uma cidadezinha montada com mais de 30 mil residentes, e foi destruída por bombardeios vários anos atrás, deixando para trás uma cratera massiva. Lucy pergunta o que aconteceu e Max explica que todo mundo quer salvar o mundo, mas todos discordam de como fazer isso. Ele revela que sobreviveu à explosão quando criança, escondendo-se em um refrigerador velho e sendo posteriormente resgatado por um cavaleiro da Irmandade. No entanto, o Max estava ferido do encontro anterior com os bandidos. Eles procuram suprimentos médicos em um hospital, quando de repente caem em uma armadilha. No Vault 33, a Beth anuncia planos para renovar o Vault 32. Toda a comunidade visita o Vault 32, agora estava limpo e repintado após a exploração do Norman e Chad. O plano de reassentamento da Beth envolve metade dos residentes do Vault 33 se mudando para o Vault 32 para reconstruí-lo. Durante isso, Norman percebe que o terminal do supervisor que ele usou para saber sobre o Pip-Boy da sua mãe foi destruído, suspeitando de uma conspiração maior. O Norman questiona Beth sobre o Pip-Boy da sua mãe, e ela o assegura de que foi enterrado com ela ao lado do Hank, confirmando as suspeitas do Norman de um encobrimento no abrigo. Enquanto isso, Lucy e Max acordam em outro Vault, enchendo a Lucy de esperança para sua sobrevivência. Então, nós vemos o anúncio do Copper Howard para o Vault 4 sendo reproduzido, destacando a ocupação por cientistas, com um total de 80 indivíduos conduzindo um teste de 5 anos. Isso sugere onde o Max e Lucy podem estar, mas o foco estava no Cooper, que estava desfrutando do seu papel como o rosto da Vault-Tec e vivendo uma boa vida. A voz do Snip Snip é revelada que pertence a Cosworth, um velho amigo do Cooper que vendeu os direitos da sua voz para esse fim. Ele enfatiza a ideia de que o fim do mundo é um produto comercializável e eles precisam estar preparados para capitalizar isso. Conforme a guerra se aproxima, Cooper fica desiludido com a sua situação, enquanto aqueles ao redor acreditam na segurança dos abrigos e se esforçam para garantir um lugar para si mesmos. O Cooper, que lutou na guerra para defender a liberdade, vê as regras estritas do abrigo, como a proibição de cães e ter que usar macacões azuis, como uma violação dessa liberdade. Mesmo a sua esposa Barb estava tentando garantir um lugar em um dos abrigos para sua família. No presente, o Gol se vê capturado por agentes do governo que o levam ao seu líder Sor. Apesar de ser pego, o Gol consegue colocar o dedo que foi cortado enquanto conversam. O Gol menciona Moldiver e que o Sor considera extremamente perigosa. Quando o Sor baixa a guarda, o Gol o elimina rapidamente, assim como seus subordinados. O Cooper reconhece Moldiver de um cartaz de procurado no bar, lembrando dela como sua maior fã nos flashbacks. Enquanto isso, Maximus e Lucy são tratados no abrigo e informados de que serão observados por algumas horas para garantir que estejam livres da radiação. Lucy, inconsciente da situação, sugere que esperem e casualmente sugere para o Maximus ter uma intimidade entre os dois. Mas o Maximus se recusa porque ele nem sabe como faz isso. Seu quarto é rotulado como sujeito de teste, sugerindo algo bem sinistro. Eles conhecem o supervisor, que parece ter interesse neles, tornando-se evidente que muitos residentes do abrigo são algum tipo de híbrido humano. Lucy questiona o supervisor sobre o nível 12, que ele mencionou anteriormente como restrito. Ele abruptamente encerra a conversa e ordena que ela saia dali. Enquanto isso, o Maximus desfruta das comodidades do abrigo, incluindo um chuveiro quente e acesso a equipamentos padrão Fallout, como Sugar Bombs. Ele é direcionado para a unidade 428, onde encontra suprimentos e conforto. Por outro lado, Lucy descobre um modelo de Shands em uma linha do tempo em um quadro negro,
revelando que o abrigo estava agora sob o controle da nova República da Califórnia. Durante uma reunião, Lucy e os outros residentes do abrigo são apresentados a uma tradição dos habitantes da superfície que envolve adorar a Mãe da Chama por meio de atividades ritualistas, como se cobrir de cinzas e beber sangue. Lucy fica perturbada pelo ritual, sentindo-se fora do seu lugar. Determinada a descobrir a verdade, Lucy vai para o andar 12, onde encontra a residência de um cientista chamado Birdie. Apesar dos seus esforços, Lucy é pega saindo. O Maximus, inconsciente dos eventos que estavam se desenrolando, permanece no seu quarto, comendo pipoca e curtindo uma vida boa. Agora nós vemos dois viajantes procurando algo com detectores de metal. Esses são os Lead Farmers, mas eles retornam para casa e encontram o Go na sua cozinha, pro desgosto do seu pai. Apesar da sua irritação, ele concorda em responder as perguntas do Cooper. Eles revelam que o seu filho Tommy estava envolvido com a equipe da Moldiver, acreditando na sua missão de consertar o mundo. Infelizmente, o envolvimento do Tommy levou à tragédia, com seu filho mais velho, Rufus, sendo morto pelo Go. Tommy relutantemente revela que a Moldiver estava no observatório antes de ser baleado pelo Go. No passado, o Cooper confronta a Moldiver, que revela seu conhecimento sobre a esposa do Cooper, a Barbie. Moldiver busca vingança contra Vault-Tec e quer ajudar o Cooper. Ela explica que a guerra de recursos em curso e a sua crença de que eles não estão alinhados com o comunismo são insanos. Então o Cooper coloca um dispositivo de escuta no Pip-Boy da sua esposa para investigar mais. Enquanto isso, Lucy estava algemada no Vault 4. É mostrado imagens dos cientistas, incluindo o supervisor Hawthorne, sendo atacados por um glutão. Os experimentos do abrigo envolvem hibridalização de humanos com espécies resistentes à radioatividade para resistir a altas doses de radiação. No entanto, é revelado que os experimentos deram errado, resultando na morte dos cientistas. Conforme a Lucy enfrenta o julgamento no Vault 4, Maximus intervém para resgatá-la, desligando os núcleos de fusão e vestindo a sua armadura da Irmandade para confrontar os habitantes do abrigo. No entanto, a Lucy o persuade a devolver o núcleo roubado, e eles decidem sair juntos para encontrar a cabeça do Wilson. Enquanto isso, o Thaddeus, tendo deixado o CX-44 para trás, procura assistência médica em uma farmácia em troca de um núcleo de fusão. O médico o cura, mas inadvertidamente o transforma em um Go no processo. Enquanto Thaddeus espera seu passeio do lado de fora da farmácia, ele é impiedosamente empalado pelo pescoço. Lucy e Maximus chegam bem a tempo de testemunhar o ataque, percebendo que o tratamento do médico o transformou junto com o Go, e o CX-44 se aproxima da Lucy e Maximus enfrentando uma nova ameaça. Eles devem decidir seu próximo movimento com cuidado. Enquanto isso, conforme Norman mergulha mais fundo no Vault 31, ele se depara com visões chocantes. O Vault parece deserto, com sinais de luta e decadência evidenciais por toda parte. Norman explora cautelosamente mais, descobrindo pistas que sugerem a verdadeira natureza dos habitantes do Vault. Maximus retorna à Irmandade, mas as coisas não ocorrem bem quando ele apresenta a cabeça errada. No entanto, seu amigo defende, mostrando lealdade. O Maximus revela a verdade e oferece a eles uma relíquia valiosa. O ancião vê potencial no Maximus e concorda com seu plano. Enquanto isso, Lucy encontra o seu pai vivo na base da Moldiver e oferece comida em troca da sua libertação. A Moldiver concorda, mas quer algo em troca. O Hank tenta impedir a Lucy de escutar enquanto a Moldiver revela que ele não nasceu no abrigo. Enquanto isso, Norman descobre um cérebro em um jarro no Vault 31 que possui 50% do DNA do Hank. Ele também encontra algo chamado de Buds, que são bebês em tubos de ensaio criados para sustentar a humanidade. No passado, o Cooper descobre que a Vault-Tec estava conspirando contra o mundo, orquestrando contra a humanidade para garantir que o apocalipse aconteça e a sua sobrevivência de fato permaneça. Barbie sugere usar abrigos interconectados como experimentos científicos para salvar a humanidade. Nos 3 Vaults, o 31 abriga executivos em criogenia, enquanto os Vaults 32 e 33 servem como postos de criação para companheiros escolhidos se acasalarem. Esses indivíduos são geneticamente modificados para se reproduzir com os Buds e criar um enclave de super indivíduos que vão herdar a Terra após limpar a superfície. Essa revelação se alinha com a verdade chocante de que o governo intencionalmente lançou as bombas para estabelecer um monopólio.
Hank, o pai da Lucy, era na verdade o novo assistente da Barbie, e a sua conversa com ela revela sobre as ações do governo. Após isso, as palavras de Barbie se alinham perfeitamente com os jogos de Fallout. Guerra. Guerra nunca muda. No presente, Danny confessa que ele se machucou com a lâmina de barbear porque tinha medo de ir pro deserto. Quanto às motivações da Moldiver para levar Hank, tudo isso remonta à mãe da Lucy, Rose. A Rose suspeitava que algo estava desviando água dos abrigos, sugerindo um possível retorno da civilização na superfície. Hank desconsiderou sua teoria, levando à separação deles e à partida da Rose em busca da verdade. Portanto, a história da infância da Lucy sobre sentir o calor não era apenas uma história, era uma memória que ela e Norman realmente viveram fora do abrigo com a sua mãe Rose, até Hank chegar e destruir a cidade, forçando-os a entrar nos abrigos. Esse passado sombrio lança uma luz sobre as táticas impiedosas da Vault-Tec para eliminar a concorrência. Agora o Hank e Moldiver querem a lealdade da Lucy, mas a revelação sobre o destino da Rose adiciona uma nova dimensão ao conflito. Durante isso, nós vemos a Rose transformada em Go enquanto ela estava à mesa, refutando a história sobre seu enterro feita pela Beth e Hank. É revelado que a fusão a frio dentro do pescoço do Wilsing detém a chave para reiniciar a civilização. Conforme a Lucy se prepara para ativar o alarme de energia, Blair sinaliza a chegada da Irmandade. Essa ameaça iminente adiciona a urgência e decisão da Lucy. Ela percebe a eterna verdade de que a guerra nunca muda. O Go, aproveitando o caos, explora as vulnerabilidades da Irmandade e elimina rapidamente os seus soldados. No meio da escuridão e confusão, Maximus chega a libertar o Hank do cativeiro. No entanto, as tensões aumentam quando Maximus descobre o papel do Hank na tragédia em St. Chance. Em uma reviravolta surpreendente, Hank veste a armadura da Irmandade, bate no Maximus e exige a cooperação da Lucy. A Lucy se arma, mas antes que a situação escalone, o Go intervém. Cooper confronta o Hank em busca de respostas sobre a sua família desaparecida, mas o Hank escapa, deixando mais perguntas do que respostas. Cooper propõe se unir a Lucy para descobrir a verdade sobre as ações do Hank e confrontar os seus criadores. Durante isso, Lucy encerra o sofrimento da sua mãe, antes de se juntar ao pistoleiro na sua busca. Dando um beijo no Maximus inconsciente, Lucy se despede e parte. Enquanto Norman, preso no Vault 31, contempla o seu destino. Sem uma fuga aparente, ele relutantemente se prepara para entrar em sono criogênico. O foco volta para o Maximus, que acorda no meio das consequências do conflito final da Moldiver. Ela ativa a fusão a frio, restaurando o poder para a cidade próxima antes de sucumbir aos seus ferimentos. Nesse momento, Dana chega e acredita que o Maximus é o seu assassino, elogiando-o como um herói. Agora, o Maximus começa a questionar a sua lealdade. Enquanto isso, Lucy e o Go chegam a Hollywood, avançando na sua jornada. Enquanto isso, o Hank encontra um refúgio no icônico assentamento de New Vegas. E assim, tudo é finalizado.